Aleluia, a paz de Cristo, meus irmãos. Que alegria a gente estar junto mais uma vez. A você que também nos ouve pela internet, pelas redes sociais, através do Facebook ou do YouTube. A gente já está no YouTube também, pessoal. Só ir lá, PIB de Magalhães Bastos, você tem como assistir o nosso culto ao vivo de lá. Que aí no YouTube tem televisões que tem YouTube, né? Aí dá para ver na televisão, é maravilhoso. Então nós estamos alegres, estamos juntos. Hoje já oramos, né? Já tiramos nosso momento de oração, mas a gente vai continuar orando ao longo do culto. Eu queria convidar você a ler comigo Mateus capítulo 5. Nós vamos ler versículo 13. Mateus capítulo 5, verso 13. É um texto muito conhecido, texto da palavra que com certeza você já leu algumas vezes, você já meditou nesse texto algumas vezes, e ele vai nos inspirar nessa noite para a gente adorar o nome do Senhor. Diz assim a palavra: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no local apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Amém? Irmãos, toda vez que eu leio esse texto, me vem logo à mente a comida, né? Porque a gente fala aqui de sal da terra, e me vem à mente uma carne, por exemplo, quando a gente come um churrasco. E você pode comer a melhor carne. Eu vou fazer os irmãos passar um pouquinho de vontade agora. Você vai comer aquela melhor carne, aquela carne, sabe, a picanha maturada, é maravilhosa, mas se você comer ela sem sal, ela vale menos do que uma peça de acém dura, porque a excelência da carne está no tempero dela. A maciez é importante? É. A suculência é importante? É. Mas o tempero, sobretudo o sal, é o que realmente faz com que você sinta prazer em comer aquela carne. E aí Jesus está falando assim, ó, vocês são sal da terra, vocês são tempero da terra, vocês fazem essa terra que é sem graça, vocês dão gosto a ela, vocês fazem através da atitude, da ação de vocês, quando vocês são inseridos onde estão, vocês trazem sabor ao mundo. Então Jesus está falando assim, ó, vocês precisam trazer sabor ao mundo. E trazer sabor ao mundo significa sermos aqueles que estão prontos para falar de Deus, sermos o exemplo de Deus segundo a palavra. Isso é trazer sabor ao mundo. E aí Jesus ele vai falando, ele fala assim, ó, se você acha que é sal, mas se você não tempera, se você acha que é sal, mas você não dá gosto às coisas nesse mundo, você não serve para nada. Então a gente vê aqui nesse texto sobre utilidade no reino. Nós estamos orando essa semana inteira, irmãos, para que a nossa igreja seja cada vez mais sal neste lugar. Não é possível ser sal sem oração. Não é possível ser tempero em Magalhães Bastos se a gente não começar a clamar por Magalhães Bastos. E aí Jesus continua, ele fala assim, ó, vocês são a luz do mundo. Se o sal é importante para dar tempero à luz, então, irmãos, é super importante. Quer ver? Seu Rubem, apaga a luz ali para mim, meu amigo. Aqui, nós estamos aqui num ambiente claro. Aí o seu Rubem vai chegar lá na luz, o que ele vai fazer? Apaga aí, meu amigo, pode apagar. Olha a diferença que é. Agora, se nós chegarmos aqui, ó, e nós somos luz, mas se eu chegar aqui e fazer isso aqui, ó, acabou a live, acabou. Se apagar o outro, acabou tudo. Um dia isso aqui vai ser automatizado, tá, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Que eu e você somos isso aqui, ó.
A gente ilumina caminhos. A gente mostra o caminho. Não é o mundo que mostra o caminho à igreja. É a igreja que mostra o caminho ao mundo. É a igreja que está aqui inserida nesse lugar para mostrar como é que se vive a vida de verdade. Como é que se colocam os valores, como é que a gente ama. Nós precisamos ser esse exemplo. E a canção que a gente vai cantar daqui a pouco fala sobre isso. Porque ela fala assim: em espírito e em verdade te adoramos. Como se adora a Deus em espírito e em verdade? Sendo sal e sendo luz do mundo. Então eu queria convidar você nesse momento a fechar seus olhos, a agradecer a Deus, que nós vamos orar nesse momento e nós vamos cultuar ao nome do Senhor nesse momento. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, pela Tua graça, nos trouxe. Chegamos à metade da semana, guardados e protegidos por Ti, Senhor. A Tua igreja está aqui reunida em Teu nome para Te adorar, para ouvir a Tua voz, mas para clamar a Ti. Então, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Receba o nosso culto em Tuas mãos. Que o que sair de nossos lábios seja a sinceridade do nosso coração. Que, Senhor, não venhamos aqui apenas performar algo, mas venhamos aqui, Senhor, abrir a nossa vida para Ti, mostrar, Senhor, o nosso coração a Tua presença, Te adorar, Senhor, com sinceridade e amor reverentes no Teu altar. Senhor, apresentamos nossos irmãos em Tuas mãos, apresentamos a Tua igreja. Receba o nosso culto. No nome de Jesus, amém e amém. Vamos nos colocar de pé para a gente adorar o nome do Senhor? Em espírito e em verdade. Aleluia! Te louvamos, Jesus. Seja adorado. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, aleluia! Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Você pode declarar: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor,
te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor. Onde flui o amor. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia! Ainda nesse mesmo espírito, eu quero te convidar a entregar a Deus a sua oração. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança e descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por mim. Entrego a ti a minha pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Tu és a nossa fonte, Jesus. És a minha esperança e eu descanso em ti. Posso confiar em ti. Posso confiar que a vitória está por mim. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso. Confio no Senhor, posso confiar. Sim, posso. Que a vitória está. Seguro estamos em ti, ó Pai. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a
tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Você pode se assentar. É sobre a palavra do Senhor que nós alcançamos a nossa vitória. Você crê nisso? Aleluia. Irmãos, o culto segue e a gente vai passar para o nosso momento de oração. Nós vamos nos dividir em duplas, em trios, assim da forma que os irmãos acharem melhor. E a gente vai estar tirando esses 10 minutinhos. A gente já orou, sei disso, às 7 horas. Mas como eu falei para um irmão hoje que me perguntou, falou, pastor, não é muita oração não? Você vai orar antes e vai orar no culto de oração? Eu falei, oração nunca é demais. Como diz os antigos, né? Cuidado e cancha de galinha nunca é demais. Então, oração nunca é demais. Então, a gente está aí divididos em oração, 10 minutinhos. E orar é sem cessar. Atentos ao timer e depois a gente termina o nosso momento.
Ah, vocês vão orar ainda? Tem tempo ainda, tem 2 minutos. Amém, meus irmãos? Nós vamos encerrar esse momento de oração. Lembrando que amanhã a gente continua, né? Às 7 horas da noite. Tem oração aqui quinta-feira e sexta-feira. E nós já estamos recebendo bênçãos da parte de Deus. Nós estamos recebendo da parte do Senhor grandes realizações e visões espirituais que só com o poder da oração que a gente vai adquirir. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos para a gente encerrar esse momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento que nós tiramos para falar contigo de maneira individual, como igreja, mas divididos em duplas e em trios, Senhor. Eu quero apresentar, Senhor, em tuas mãos cada pedido, cada, Senhor, ação colocada no teu altar. Nós te entregamos também, Senhor, a vida daqueles que não puderam estar aqui, mas que deixaram também os seus pedidos. Eu apresento, Senhor, em tuas mãos a vida da nossa querida irmã Dulcilene, Pai, que, Senhor, me mandou uma mensagem dizendo que está com um possível nódulo, Senhor, e que ela não sabe se é benigno ou maligno. Mas nós cremos que o Senhor já está agindo sobre a vida dela. E sabemos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então nós cremos que o Senhor estará cooperando sobre a vida da tua filha. Nós te entregamos também em tuas mãos, Senhor, a vida e a saúde do cantor Sérgio Lopes, Senhor, que teve, Senhor, um problema de saúde grave. Sê com teu filho, Senhor, da mesma forma que teu filho nos abençoou tanto com suas canções. Nós clamamos pela vida dele nesse momento. Vai lá naquele hospital e visita ele, Senhor. Esteja com ele, Senhor, e que ele possa se recuperar plenamente para continuar a louvar o teu nome com as suas lindas canções. Senhor, nós queremos apresentar os enfermos da tua casa. Citamos aqui o nosso querido irmão Bira. Deus, toma conta da vida dele. Vá lá, Senhor, visita ele na sua casa, na sua residência nesse momento. Nós ainda cremos, Senhor, que o Senhor é Jeová Rafá e sabemos que tu tens poder para curar ele nesse momento. Mas, Senhor, nós colocamos ele sobre o teu altar para que seja feita a tua vontade. Nós, Senhor, apesar de todas as coisas, nós cremos na tua vontade, nós esperamos a tua vontade e nós confiamos na tua vontade. Deus, muito obrigado pela tua igreja reunida. Que agora a palavra que será ministrada aos nossos corações, que ela, Senhor, venha como um bálsamo ou como uma ferramenta, Senhor, para nos preparar, para nos modificar, para nos exortar. E que, Senhor, saiamos daqui, Pai, mais edificados, mais prontos para sermos usados por Ti. É isso que nós te pedimos e agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Quantos seminaristas estão vindo para cá? Deixa eu dar um recado, gente. Mês que vem agora, terça-feira, já inicia nosso curso de Libras, tá? Julho agora, todas as terças, de 7 às 9, nós estaremos iniciando o curso de Libras. Se você deseja participar do curso, procure a gente, procure aqui o Giovanni, ele vai te inserir lá no grupo, que ele vai falar realmente certinho como é que funciona. O curso custa R$50 por mês,
só que o primeiro mês você paga a matrícula, que é mais R$50, que te dá direito a uma apostila. Uma irmã me procurou e me perguntou se o curso dá certificado. O curso dá certificado. São 3 anos de curso. A cada ano você recebe um certificado, se você quiser, pelas horas cumpridas por ano. Se não falha a memória, são 90 horas por ano. Então, completou um ano, você ganha um certificado de 90 horas. Segundo ano, terceiro ano e assim por diante, tá bom? Continuando lembrando, a gente está aí em oração durante a semana. Quinta e sexta tem oração de 7 às 8. Deixa eu lembrar uma coisa. Domingo agora pela manhã, estou convocando a igreja para uma assembleia extraordinária para a gente conversar sobre um assunto só, rápido, mas importante, que a gente precisa conversar. E um outro recado muito importante, irmãos, que as pessoas me perguntaram, e eu acho bom compartilhar com os irmãos. Alguns irmãos me perguntaram se nós ainda estamos recebendo a oferta para a ajuda de fisioterapia do nosso irmão Bira. Aí deixa eu explicar o que está acontecendo. De uns meses para cá, o médico não deixa mais ele fazer a fisioterapia. Ele não pode mais fazer fisioterapia. Então, o que faz o dinheiro? Esse dinheiro que os irmãos estão doando, através do carnê ou através da oferta, está servindo para custear as idas para o hospital dele. Ele mensalmente ou semanalmente vai ao hospital. Quando eu estou em casa, estou de folga, eu levo ele, a gente vai e volta. Mas tem dia que eu estou de serviço, então a igreja ela ajuda com Uber de ida e de volta. E às vezes ele vai para Bom Sucesso, tem vezes que ele vai para Botafogo, tem vezes que ele vai para o Leblon. Então a gente está destinando esse fundo para continuar a abençoar o nosso irmão. Uma coisa que a gente colocou no nosso coração, nós não vamos deixar de abençoar o nosso irmão. A gente está aqui para suprir a necessidade dele totalmente. Então isso que Deus tocou no nosso coração e tocou no coração dos irmãos. Então a gente continua abençoando o nosso querido irmão, tá bom? Então vocês ficam agora com a mensagem do nosso reverendo Giovanni. Ai, meu Deus, reverendo falta muito. Boa noite, irmãos. Graça e paz de Cristo. Nós vamos continuar. Reverendo é na presbiteriana, ainda não batizo por aspersão, ainda não, né? Brincadeira, pastor. Nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo, tá? Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. A gente sempre pede aos irmãos, para que anotem no celular. As referências elas são colocadas no nosso aplicativo, tá? A gente lê alguns textos e fala algumas questões que são importantes, referentes ao conhecimento e ao ensino do Espírito Santo. Por que o seminarista acha que é viável nós falarmos do Espírito Santo? Porque tem muita confusão sobre o Espírito Santo no evangelicalismo, nacional, brasileiro. Então, muita gente fala muita coisa errada, equivocada, e os crentes não entendem isso, e a gente fica no meio de dois extremos. São dois extremos. Ou se fala tudo errado, equivocado, e a gente pensa que o Espírito Santo age de forma que ele não faz e não age, que não está na Bíblia, ou como as denominações mais tradicionais, os batistas, os presbiterianos, históricas, os congregacionais, falam pouco ou dão pouco valor ou vazão a esse ensino e a esse estudo do Espírito Santo. Então isso acontece porque acabou que a gente ficou com medo de falar sobre essas coisas, porque é um assunto que até certo ponto tem se tornado polêmico. Então a expectativa aqui a ideia não é polemizar, a ideia é explicar, é elucidar, é deixar claro para os irmãos, esses pontos, essas questões, porque eu vejo que se nós conhecermos mais o Espírito Santo, nos relacionarmos mais com ele, a Bíblia é bem clara ao dizer que ele mora em nós, é bem claro ao dizer que ele que convence, é bem claro ao dizer que o ministério dele é um ministério de consolador, veio após o ministério de Cristo, Cristo envia o Espírito Santo, então tem uma importância nisso daí, e nós precisamos entender isso, tá? Vamos lá. As crianças estão agitadas. Vamos lá. A gente já falou que o Espírito Santo ele é uma pessoa, tá?
Foca em mim. O Espírito Santo é uma pessoa, tá? É a terceira pessoa da Trindade, não é só uma pessoa, mas é uma pessoa divina. Por que nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque sendo uma pessoa, ele tem as personalidades de uma pessoa, ele se entristece, a gente pode agradar, pode adorar. Por que a gente fala isso? Entendendo isso, não pensar que o Espírito Santo é como se fosse uma tomada que a gente liga, né, e tem energia, e tem força elétrica quase, né? Não, porque isso acontece muito no meio das igrejas, né? Tratam o Espírito Santo não como Deus, não como uma pessoa, mas como uma força. Então o Espírito Santo serve para quê? Culto do Espírito Santo. A pessoa vai lá para a igreja, faz vários movimentos, saiu e acabou. A vida continua normal, do mesmo modo. Então não é isso. Então o Espírito Santo nós já falamos. Obrigado, irmã Rosa. O Espírito Santo é uma pessoa divina, é a terceira pessoa da Trindade, pode ser entristecido, e falamos sobre isso. No último estudo, nós falamos sobre ações que envolvem, né, o Espírito Santo. Falamos que, de forma geral, o Espírito Santo dá poder, e falamos poder para quê? Né? E a maior parte desse poder é poder para o serviço. A gente leu Atos 1:8. Atos 1:8, abra a sua Bíblia aí. Só estou recapitulando porque eu acho que isso é importante para ficar bem enfático. Anote tudo. Se eu estiver falando algo que não está na Bíblia, pode me cobrar. Eu até gosto quando alguém vem e me cobra. É bom. Atos 1:8 diz: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o Espírito Santo ele concede poder. Poder para quê? Testemunhar. E a gente viu que testemunhar, se for preciso, até com a própria vida. Porque a palavra aqui tem um sentido não de uma testemunha, que para a gente é testemunha alguém que fala. Por exemplo, a gente vai fazer comissão na Igreja Batista. Dá um exemplo nosso aqui, comissão. Aí a comissão para a gente, ela sempre tem que ter um número o quê? Ímpar. Por quê? Não pode dar empate. Porque o testemunho daquelas pessoas vai trazer o relatório da comissão para a igreja. Então a gente pensa que testemunha para a gente, na nossa cultura aqui, é alguém somente que fala alguma coisa. Só que aqui no texto, a palavra testemunhar, no sentido bíblico, não tem a ver só com alguém que fala, mas tem a ver com alguém que dá um testemunho, se possível, se preciso for, com a sua própria vida. Era os martírias da época bíblica, que dá origem à palavra Marte. Se você tem um livro lá, Era dos Mártires, um livro muito bom, que fala sobre esses homens, como foi Estevão, que foi um mártir, Atos capítulo 6, morreu cheio do Espírito Santo e morreu pela fé, morreu por conta da fé. Então, o ser testemunha, irmã Ângela, tem a ver com testemunhar, se for preciso, com a vida. Então é para isso que o Espírito Santo dá poder para a gente. Você tem poder do Espírito Santo para testemunhar. E a gente usa pouco isso. Usamos pouco, porque testemunhamos pouco. Se testemunhássemos muito e fôssemos pessoas que tivessem uma relação e se fôssemos cheios do Espírito Santo, irmãos, Magalhães ia ficar pequeno. Como Jerusalém ficou pequeno na época de Atos dos Apóstolos. Tá? Então o poder do Espírito Santo é para testemunhar. Por que eu falo isso? Atravessa a rua, vai na outra igreja ali. Você quer poder no Espírito Santo? Aí você vê as pessoas lá correndo, se batendo. Não é para isso, irmão. O nome disso é histeria coletiva. Guarda isso aí. Histeria coletiva. Não serve para isso. O Espírito Santo não dá poder para você perder o seu intelecto, o seu raciocínio, a sua razão. Não é para isso. É poder para testemunhar. Nós falamos também, né, de pregar, falamos dos dons espirituais, mas isso foi da outra semana. Isso de forma geral. Falamos que ele também purifica. Bota o primeiro slide, que eu acho que ficou pequeno. Dessa vez a culpa não é minha, a culpa é da Maria Clara, ela que fez o slide. Viu? Mas eu leio para os irmãos aqui.
E vou colocar lá no aplicativo, como eu sempre tenho colocado toda semana que eu falo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também revela. O pastor Fábio falou isso aqui na quarta-feira passada, né? 2 Timóteo 3,16. A Escritura é inspirada por Deus, é revelada por Deus. Evidencia a presença de Deus. Agora, guia e dirige o povo de Deus. Vamos ler, abra sua Bíblia. Marcos, capítulo 1, versículo 12. Marcos, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. Sabe quem foi conduzido? Jesus. Então o Espírito Santo, ele guia por onde nós devemos ir, por onde nós devemos caminhar. Tem um texto em Atos dos Apóstolos que é interessante. Paulo, os apóstolos se reúnem, vamos para uma cidade. Esqueci agora não, vamos para uma cidade. Aí eles estão quase tudo pronto para ir. E vamos lá que vai ser legal, fazer a nossa vontade. Aí o Espírito Santo fala para eles, vai para aí não, vai para lá. E o que os apóstolos fazem? Tá bom, você está falando que aí é para ir. Ele pega e vai para onde a cidade que o Espírito Santo estava mandando. Então o Espírito Santo, ele revela e dirige, guia o povo de Deus, guia a nossa vida pelo caminho, pelas ações que nós devemos tomar no nosso dia a dia. O Espírito Santo vai te guiar. E serve para tudo isso, irmão. Não é só para caminho, irmã Eliane. Se é para a direita, se é para a esquerda, se é para a cidade A, se é para a cidade B. Serve para tudo. A decisão que você vai tomar na sua vida profissional, a decisão que você vai tomar na sua vida de criação com seus filhos, seus netos, a decisão que você vai tomar conta um tratamento que você vai precisar fazer de saúde. O Espírito Santo te guia, te ajuda. Segunda-feira eu liguei para uma irmã. O pastor Fábio estava até comigo nessa ocasião, a gente estava de carro e a irmã relatou que ela ia fazer alguns tratamentos, né? Que ela precisaria fazer e ela não sabia se queria fazer ou não, porque é invasivo, era complicado, né? E eu só falei para ela, irmã, vamos orar, que o Espírito Santo vai te guiar, se você vai precisar fazer ou não, se você vai ter que fazer ou não, se é viável você fazer esse tratamento ou não. Porque ela estava com muito medo de fazer. E eu orei por ela e pouco antes eu liguei, entrei em contato com ela, falei, e aí, irmã? Como é que tá? O que o Espírito Santo te falou? Ela, o Espírito Santo falou que mesmo que seja invasivo, que eu possa entrar nesse procedimento e não voltar, né? O medo dela dizia isso para ela, mas o Espírito Santo está falando que é para me fazer. Então vai lá, mãe, faz. No outro dia eu liguei para ela. Como é que tá? Ih, eu tô até em casa. Só não posso receber visita ainda, mas quando eu puder, eu vou falar pro meu marido, que é feirante, né? Trazer uns aipim para você. Eu falei, opa, me fala no primeiro dia, que eu gosto de aipim frito. Cozido? Ele faz tudo, irmão. Ele faz tudo. Ele faz frito, cozido, com manteiga, é uma maravilha, né? Então, é isso. O Espírito Santo guia o povo de Deus. Quando a gente dá vazão a isso, ele revela e nos guia pelo nosso caminho. 1 João 3:24. Lá no final da sua Bíblia, 1 João 3. Lembrando que todas essas referências, elas vão estar no nosso aplicativo e você vai poder lê-las com muita calma. Diz assim, e aquele que guarda os seus mandamentos habita nele e ele nele. E nisto sabemos que ele está em nós, pelo Espírito que Deus nos deu. A segurança, irmãos, da salvação, da vida, dos propósitos que nós temos, quem vai nos conceder é o Espírito Santo. Se você está buscando segurança nos reis desse mundo, no governo, qual seja ele que for entrar, você será frustrado. Você que está aqui, você que nos assiste.
A segurança do povo de Deus está em Deus e quem confirma isso é o Espírito Santo. Romanos 5:1. Tendo sido justificados por Cristo, tendes o quê? Paz com Deus. Então a nossa paz, Neila, ela é uma paz, Angela, que não depende das circunstâncias, meus irmãos. E quem vai conceder essa paz para você é o Espírito Santo. Vou dar outro exemplo de uma outra irmã. Acho que os irmãos já perceberam que eu gosto muito das irmãs da terceira idade, né? Eu gosto de abraçar, né? Eu gosto. E esses irmãos e irmãs, eles me ensinam muito. E é por isso que eu gosto de estar próximo, porque a sabedoria que eles têm de vida cristã é algo que eu não tenho ainda, porque eu tenho pouco tempo de vida. E esses irmãos, eles me transmitem uma sabedoria que é inenarrável. Rubens, irmã Eliane, todos os irmãos. E essa irmã, a irmã Georgina, eu lembro que toda vez que eu ia na casa dela, ela foi traída pelo marido, abandonada, trabalhou a vida toda nas sendas, né, aposentada das sendas, e depois foi abandonada pelo marido, abandonada pelos filhos. Ela morava sozinha, é uma senhora que tinha as mãos e os pés muito inchados, tinha dificuldade para andar, tinha dificuldade para ir ao banheiro. E eu sempre fazia visitas a essa irmã de forma periódica. Irmãos, diante do Senhor, que é o Deus da minha vida e meu Salvador, eu nunca vi aquela irmã sem estar com um sorriso no rosto. Nunca! É impressionante. Irmã Georgina, eu ia lá para consolar, eu era consolado. Porque eu ficava, meu Deus, que vida difícil. A irmã Georgina chegava lá com uma segurança em Deus. Como é que tá a irmã Georgina? Ih, hoje eu caí indo pro banheiro. Caí e me sujei toda. Mas eu estou feliz com Jesus. Jesus está me segurando. Jesus é a minha segurança. Irmãos, eu ficava constrangido perto daquela irmã. Eu me sentia um ser completamente inferior, envergonhado. Tamanha sabedoria, fé e segurança que aquela irmã tinha no Espírito Santo, Daniel. Incrível, fantástica. Uma irmã que não sabia nem ler. Ainda não sabe. Mas que fé. Que presença de Deus. Você vai lá para conversar com ela e ela fala, lembra de ministrações, sabe? Que segurança que ela tem na salvação, embora todas as circunstâncias fossem plausíveis para tirar a paz dela. Então o Espírito Santo faz isso na vida do crente. Né? É essa experiência que nós vamos tendo com ele que vai moldando a nossa vida. O último ponto é que ele ensina e ilumina. O pastor Fábio também falou sobre isso semana passada. Eu só vou ler o texto de Efésios 1, versos 17 a 19. Só para tipificar mais isso daí, porque já foi dito, para você saber que o Espírito Santo é aquele que te ensina sobre a Escritura. Diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu poder. Olha que lindo o verso 19. Qual é a suprema grandeza do seu poder, do Espírito Santo de Deus, de Cristo, sobre nós? Aqueles que somos o que cremos, segundo a operação do seu grande poder. O Espírito Santo ilumina a gente entender que Ele mesmo é poderoso, que Deus é poderoso, que não é impossível para o nosso Deus, que Ele nos sustenta, que Ele é o nosso Senhor em meio à adversidade que a vida vai nos oferecendo. É o Espírito Santo que vai fazer isso por nós. E vai nos ensinar também contra a Escritura. Pode passar o slide. O quarto ponto sobre essas questões gerais do Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele unifica. Maria Clara, briguem com ela, tá pequena hoje, foi ela que fez. Nem tu tá enxergando, irmã. Com essa lupa aí no olho. Te amo, Maria Clara. Me escolheu, vou pegar no pé. Irmãos, o que está ali é um compilado de Efésios 2,
14, 15, 18 e 3, versículo 6. Eu vou ler porque eu meio que juntei aquilo ali. Então, o Espírito Santo, ele unifica. Eu vou ler e vou resumir isso aí para os irmãos. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Então, Deus, né, Jesus, é a nossa paz. Derrubou e de dois povos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio. O que ele está falando aqui? Judeus e gentios. Então, Deus está falando do mistério da igreja, que Paulo trata isso na carta aos Efésios, mas isso daí é uma história para outro dia. Mas existia uma inimizade, uma briga, uma discussão, um não entendimento entre judeu, que era o crente da época, e o gentio, que era o incrédulo. Então, Paulo está dizendo que Jesus, que é a nossa paz, fez desses dois povos que eram ambíguos, que brigavam o tempo todo. Se você ler no Antigo Testamento, tem guerra o tempo todo entre o povo de Deus e os povos que são chamados gentios e incrédulos, e não se entendiam bem. Para os judeus isso era difícil de entender. Então, Deus fez de dois um. Derribou a parede da separação, acabou. A inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma das ordenanças. Aí ele diz que para dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. A saber, que os gentios, que somos nós, não somos judeus, são co-herdeiros, mesmo membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Para resumir, o que Paulo está falando aqui? Que Jesus uniu todos os povos. Se você for ler as páginas do Antigo Testamento, está sempre lá falando dos hebreus, do povo de Deus, que aquele povo foi escolhido, que aquele povo foi separado, para uma obra específica, tem um motivo, tem uma causa, tem uma razão de que Deus fez assim. Só que Paulo diz que Jesus juntou todas as coisas. Então, os inimigos agora não são mais inimigos. Então, o Espírito Santo, ele unifica. Ele não só unifica a igreja, ele unifica a igreja para que a igreja tenha convergência no meio da sua diversidade. Para que a igreja tenha um pensamento no meio da diversidade das pessoas que a compõem. Então, eu gosto de músicas e louvores antigos, Pedrão. Para mim são os melhores. Felipe adora o worship. Tu gosta. Não vem dizer que não. Tu gosta. Mas eu sou da mesma igreja que ele. Eu sou do mesmo corpo que ele. Eu professo a mesma fé que ele. Mas ele tem um gosto, eu tenho outro. E amém por isso. Glória a Deus na diversidade. Então, Jesus unifica, o Espírito unifica a igreja, unifica famílias, unifica lares. Eu ouso a dizer que pessoas que andam pautadas sobre essa questão da inimizade, seja na igreja, na família, nas relações, não têm a plenitude do Espírito Santo. E isso, digo eu, não Senhor. Porque senão vai falar que eu sou herege, né? Digo eu, não Senhor. Estou parafraseando Paulo. Porque quando eu olho para essa questão da unidade, entendendo o problema que existia entre os judeus e os gentios, judeu não gostava nem de samaritano, irmão. O pastor pregou isso domingo de manhã. Pô, eu tô andando na tua onda, né? O pastor pregou isso domingo de manhã, no domingo agora. Existia um problema terrível. Não aceitava nem samaritano, que era um povo mestiço, tinha uma linhagem judaica ali. Não aceitavam nada. Era exclusividade, não é circunciso? Opa, tá errado. Não está circuncidado, tá errado. Cristo quebrou esse muro da inimizade. Imagine Pedro, irmão, chegou na casa de Cornélio, teve que comer uma carne de porco, que era para o judeu, aquilo ali era terrível. E foi lá e obedeceu à voz do Espírito Santo, para que pudesse haver unidade. Aí a gente hoje quer viver na dissensão. Meu Deus, para com isso. Misericórdia. O Espírito Santo nas nossas vidas tem a tendência de unificar o povo, meus irmãos. Então aqui a gente vai aceitar o diferente. Tem que aceitar o diferente. Chegar alguém aqui, acho que aqui não tem, mas chegar alguém todo tatuado, tem gente que tem tatuagem até na cara. Vai aceitar, irmão.
Eu não gosto de brinco, mas chegar o garotinho com um brinco aqui, vai aceitar. Uma vez, quando eu trabalhava mais assiduamente como conselheiro de embaixadores do rei, e a gente estava fazendo nossa campanha para ir para o Sítio do Sossego. Uma vez ao ano a gente vai ao Sítio do Sossego, fica lá cada semana, né? Tem uma igreja, e eu fazendo a campanha, Daniel, fazendo a campanha, pedindo para os irmãos, temos que levar nosso filho no Sítio do Sossego, é uma experiência única. Que você quer que não sei o que lá. Aí teve um irmão que chegou e falou para mim assim, vem cá, tu vai levar esse menino pro Sítio dos Batistas mesmo? Aí eu vou, irmão, por quê? Tem que mandar tirar esse brinquinho aí antes. Falei, irmão, o que tem o brinco do menino? Deixa o menino com o brinco. Já se viu um homem usar brinco? Falei, pois é, eu também não, mas ele acha legal, vou fazer o quê? Vou arrancar o brinco da orelha dele, não sou pai, não sou mãe. Que isso vai interferir? O irmão queria criar uma divisão por causa do brinco. Não leve assim não, por causa do brinco. Irmão, vamos ser a diversidade do corpo. Tem isso. A gente vai ser diferente mesmo. Não tem como. Não tem jeito. Eu não gosto de usar terno. Todo dia, toda hora. Gravata, então, nunca. Eu odeio gravata, me sufoca. Entendeu? Mas tem seminarista, pastor, que adora uma gravata. Eu sou menos chamado e menos vocacionado porque eu não gosto de gravata? Sou menos pastor por causa da gravata? Vocês estão entendendo? O corpo, a igreja, as pessoas, elas são diferentes. O que as une é uma convergência maior, que é o quê? Jesus Cristo. Beleza? Amém? E os irmãos vão ter que me aceitar, quando eu for pastor, usando menos gravata do que o normal. Só em ocasiões muito especiais, porque casamentos... Na ordenação até vai. Ceia, às vezes, fora isso, irmãos, eu não gosto de gravata. Vamos lá, passa para mim. Opa, Jesus. Vamos falar agora sobre o derramamento do Espírito Santo, irmãos. Pode passar. Maria Clara, tu não acertou. Que tamanho dessa letra? Vamos lá. Quando olhamos para a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, nos deparamos com o evento de Pentecostes, que está em Atos 2. O uso da expressão batismo com ou no Espírito Santo. Então, o que exatamente quer dizer essa expressão? O que significa? Como ela está relacionada com esse evento? Como essa ideia nos alcança até hoje? Pode passar para mim. Coloco ali 7 textos, irmãos, que falam sobre o batismo no Espírito Santo no Novo Testamento, tá? Você não vai encontrar outros, são esses 7. Vamos lá, Mateus 3,11. Está ali, acho que dá para vocês lerem. Mateus 3,11 diz: Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16. Eu, na verdade, vos batizo com a água, mas o que vem depois de mim, né? O que mais vem, o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pode passar. Aí, mais um para frente. Aí. Marcos 1,8. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João 1,33. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esses 4 textos são textos que a gente chama de paralelos. Estão se referindo ao mesmo fato que está sendo narrado nos evangelhos, tá? Nos 4 evangelhos. Pode passar.
Esses outros dois textos, eles se referem a Atos, tá? Ao batismo de Pentecostes especificamente. Atos 1:5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Esse texto é Jesus antes de subir aos céus, né? Naquele tempo que ele passou ressurreto na terra. E Atos 11:16. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pode passar? E o último texto, 1 Coríntios 12:13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então, é um batismo a todos os cristãos e não a um grupo específico. Beleza? Já falamos sobre isso. É um batismo só, tá, irmãos? Batizou quando creu, recebeu Jesus de coração e é batizado no Espírito Santo. Ah, mas o irmão lá falou que tem que batizar de novo. Isso não tem fundamentação bíblica, tá? Eu só quero dizer uma outra coisa para os irmãos. Nesse texto do Evangelho, ele fala sobre dois batismos. O do Espírito Santo e com o de fogo. Há um outro erro nosso. Daniel, um erro grave. Vamos lá? Mateus 3:7. Mateus 3:7. Diz assim, ó. Mas ele, vendo muito dos fariseus e dos saduceus que vinham o seu batismo, disse-lhe: Ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos a Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos de Abraão. O problema deles é que eles queriam mostrar, por conta da sua religião, que eles estavam tudo certo, estava tudo ok. E João fala para eles que eles precisam dar frutos dignos de arrependimento, porque ser filho de Abraão, Deus pode fazer qualquer um assim o ser. Verso 10. E também agora, olha só o que João Batista está dizendo. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada onde? Está falando de crente? Claro que não. Está falando de um condenado. Daquele que não dá fruto. Pelos frutos vos conhecereis. Ó, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Aí João diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos fazer o quê? Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 12, para concluir. Ajoelho está na sua mão, e limpará minuciosamente a eira, recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo. Pois é. Quando alguém disser para você: irmão, você tem que buscar o batismo do fogo, corre disso. Fica nessa não. Fica não. Isso não é bom não. Tem que tomar cuidado com o que a gente pede. Pastor, temos que tomar cuidado com o que nós pedimos. Pede isso não. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Da minha também. Tá bom, irmãos? O batismo com o Espírito Santo é do Espírito Santo. Aí, se o irmão, se a pessoa, sabe, que é fogo, aí é um problema que não está na Bíblia, né? Então a gente precisa começar a pensar e fugir desses arraiais, porque a gente relaciona fogo a poder do Espírito Santo, irmã Eliane, e poder do Espírito Santo a movimento, a histeria. Aí é que a gente perde o sentido do que é o Espírito Santo, do que é a fé, porque a gente limita. E quando a gente limita, tem um problema grave aí.
É um problema grave, porque a gente não entendeu quem é o Espírito Santo. Pode passar para mim? Pode passar. Aí, esse texto de Tito encerra a questão, o texto que eu grifei ali de negrito, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Agora abra sua Bíblia em Atos capítulo 2 e eu vou encerrar essa questão do derramamento. Do Espírito Santo. Primeiro eu preciso te dizer que Pentecostes, irmãos, era uma festa, tá? Que era a festa da colheita, ou era a festa da gratidão, da lei. Pentecostes foi um termo grego que significa 50 dias, 50 depois. Quando chegou esse dia, os judeus estavam lá, todos eles reunidos num lugar. Existiam algumas festas que o judeu precisava ir para Jerusalém, tá, irmão? Era necessário, ele tratava isso com muito zelo. E nesse tempo aqui eles também faziam isso. Era a festa de Pentecostes, que era da colheita, que era agradecer a colheita que Deus dava a eles. Não é? Uma vez ao ano eles agradeciam por tudo aquilo que Deus deu a eles, concedeu a eles durante todo o ano, eles iam lá nessa festa. Tinha a festa da Páscoa, né, que se relacionava com a festa dos pães ázimos no Antigo Testamento, mas qualquer dia a gente vai trabalhar isso daí no futuro próximo, sobre essas festas e a relação delas para a igreja. Então, eles estavam ali, todos naquele lugar, reunidos. Tá? Chegou no dia de Pentecostes, eles estavam todos num só lugar. Verso 2. De repente vem um som do céu, como de uma rajada de vento. Como que? Então, quando ele fala que é como uma rajada de vento, ele está fazendo uma comparação explícita. Português, a gente... Tô certo? Obrigado, professora. Como, tá? Quando você vê essa expressão aí, como, isso tem a ver também no texto original. Então, o som foi como de uma rajada. Ele está comparando de um vento impetuoso. Encheu toda a casa. Apareceram línguas, de novo, como que de fogo. Vento e fogo eram símbolos que ele usou naquele momento ali, tá? O escritor usou para demonstrar aquele fenômeno que não era um fenômeno normal, irmãos. Era uma fase de transição da igreja, a igreja precisava receber aquele Espírito Santo de forma definitiva, e isso começou por meio de... camisa. E agora não dá para tirar. Tá? Então, veio um som como um vento impetuoso. Então, ele usa como, são comparações, tá? Verso 4. Todos da casa foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia falar. Vou chegar nesse ponto. Verso 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de o quê? Todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar na sua o quê? Própria língua. Evidência do Espírito Santo é alguém ser cheio e testemunhar, irmã Maria. Aqui não é aquela língua que a gente vê nas igrejas de raiz pentecostal. O que aconteceu aqui é que tinham pessoas de várias, um italiano, um argentino, um francês, estou dando um exemplo. E todo mundo se entendia. Tive um pastor, o pastor que me batizou, Daniel, essa experiência dele foi fantástica. Que explica isso daqui, eu vou pular, porque esse texto já é bem conhecido. Eu quero, na outra semana, o texto polêmico. Seminarista gosta de texto de polêmica, né? Vamos lá. Meu pastor amigo, um amigo meu, foi para Israel. Embora ele tenha estudado, a gente estuda teologia, mas a gente entende pouco de hebraico, tá, irmão? Bem pouco. Ele chegou lá em Israel e ele conta essa experiência que em Israel ele evangelizou, e quando ele falava em português,
Os israelitas entendiam. E quando os israelitas falavam em aramaico, ele entendia. Era legível para ele, irmã Rita. Ele compreendia. E eles dialogavam. Um falando em aramaico e em hebraico, na língua nativa deles, e o pastor falando em português. Foi uma experiência incrível, que ele disse que já viajou outras vezes para fora do país, só aconteceu essa vez. Fantástico, exatamente o que aconteceu aqui. Cada um, irmã Noemi, falava a sua própria língua nativa e as pessoas entendiam. É o curso de inglês do IES do Espírito Santo. Aleluia! Então, é isso que aconteceu aqui, e não tem a ver com aquela outra língua que também é um dom, mas que a gente vai falar futuramente. Mas era esse fenômeno extraordinário que as pessoas viram lá naquela ocasião em Pentecostes. E essa ocasião, veja bem, agora preste atenção aqui numa coisa. Eu disse que o poder do Espírito Santo serve para quê? Testemunhar. Uma grande barreira para que as pessoas testemunhem, inclusive ele, seria qual, irmãos? A língua. Você vai para a África, agora, quer ir para a África, fui chamado para ser missionário na África. Se não for Deus, você vai ficar lá igual um cachorro morto. Não vai entender nada, não vai comunicar com ninguém. Então, o poder do Espírito Santo serviu naquele momento para que eles pudessem comunicar, prosseguir, caminhar com essa palavra. Então, Rosa, quando a gente é pleno, tem o Espírito Santo, é para a gente justamente viver essa fé cristã. Então, eu tenho o Espírito Santo, eu alimento, eu sou cheio, eu sou pleno, o que a gente vai falar aqui agora. A minha fé foi alimentada e agora, eu nessa autoridade, nesse poder desse Espírito, eu consigo anunciar com intrepidez, com unção, com poder, literalmente. E as pessoas vão entender a minha voz, as pessoas vão entender o que eu falo, as pessoas vão entender o que eu digo, a mensagem vai fazer sentido para elas, porque quem faz isso é o Espírito Santo, irmão. A gente já leu, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu posso chegar aqui no domingo à noite, a igreja está cheia de visitantes, preparar o melhor sermão da minha vida, fazer citações de Lutero, de Calvino, de Billy Graham, e citar filósofos, e citar texto grego, texto hebraico, e deixar muito claro para as pessoas. Mas se não for o Espírito Santo, uma viva alma vai se converter. Eu não estou excluindo o preparo, o conteúdo, porque pregar para mim é expor, explicar e aplicar o texto bíblico. Então a gente precisa fazer isso. Mas se não for o Espírito Santo, uma viva alma vai se converter, uma viva alma vai ser edificada. A gente só vai ser igreja, na essência. Eu postei um vídeo nas minhas redes essa semana, falando que a igreja, a eclésia era uma reunião que era chamada de assembleia, que naquela época do primeiro século, as pessoas dessa eclésia atendiam uma demanda da sociedade à época. Jesus pega esse termo, eclésia, que significa assembleia, e fala que a igreja dele é uma eclésia. Agora Jesus está dizendo, a minha igreja, vocês, eu e você, somos as pessoas que nessa sociedade vamos responder, atender às necessidades e às demandas daqueles que estão lá fora. Não só pão físico, mas a principal necessidade deles, que é do pão espiritual. Então, eu como igreja, e eclésia é chamados para fora, igreja é chamados para fora, eu vou lá, o irmão está padecendo no pecado, e a gente cheio do Espírito Santo vai abrir a boca, vai falar, e ele vai largar o cigarro da maconha, vai largar a carreirinha da cocaína, vai largar o crack, vai largar o vício, vai largar a arma, vai largar a prostituição, a bebida alcoólica, e vai converter-se ao Senhor. Quando a igreja, as pessoas forem cheias do Espírito Santo. Isso acontece, irmão. Acontece, porque eu já congreguei em Vila Aliança, e eu já tirei a arma da mão de bandido. Eu já falei para ele, tira essa arma da mão do teu filho, e não morri, estou aqui até hoje, aleluia. E falei para ele, leva esse menino para a igreja, esse menino com a arma maior do que ele não pode ficar com essa arma. E falei assim mesmo para o bandido, não tenho medo, irmão. O nosso grande problema é que a gente vive a fé dos milindres hoje.
Ai, não pode falar, porque se falar, vão ficar chateados. Você é cancelado na internet. Viva a fé cheia do Espírito Santo. Tenha medo, não. Tenha certeza que o Espírito Santo vai fazer que as pessoas, alguém vai ouvir, alguém vai dar ouvidos. E se não der, e se perseguirem, Estevão, Atos capítulo 6, o homem era cheio do Espírito Santo, irmãos. Eu ouso dizer que quando aquele homem foi apedrejado, ele não sentiu dor, ele só viu os céus se abrirem para ele. A Bíblia é clara a dizer isso. Quando a pedra batia no Estevão, o céu se abria para ele. Tem noção? Sendo apedrejado, morto, e o céu se abre, devido a ele ser um homem cheio do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, irmão. Isso muda a nossa realidade. Quando eu tenho o Espírito Santo, entendo quem ele é, e sou cheio e sou pleno dele, irmão. Não tem problema. A dificuldade, a luta, irmãos, os céus vão se abrir de qualquer jeito, para quem é cheio do Espírito Santo. A gente precisa buscar isso como igreja, precisa viver isso, acreditar nisso, para ser como a igreja do primeiro século. Eu tenho um sonho de ser igual Pedro um dia, pregar e 3.000 se converter, irmão. A minha referência ainda está pequena ainda. A minha referência do meu último pastor que batizou 350. Eu falei para ele na posse dele domingo, eu falei, tu batizou 350, mas quando eu for pastor eu vou batizar 1.000. Ele falou para mim, é isso mesmo, eu pedi pouco a Deus, eu pedi só 300. Se tu pedir 1.000, Deus vai te dar 1.000. A gente precisa viver nisso, precisa acreditar nisso. Porque se a gente não for acreditar nisso aqui, nesse espírito, nessa fé, então, irmão, vamos fechar tudo e vamos ficar em casa. Comendo pipoca, vendo Netflix, vendo futebol, indo para o estádio. Porque só não acreditar nisso, então, até perder tempo. Eu acredito nisso, piamente. Eu sei que se a gente estiver cheio do Espírito Santo, a gente pode sim salvar pessoas. A questão na moda agora é a Bruna Carla que fala agora, desculpa, tive que falar, pastor, ser claro. Que falou lá, fez uma entrevista sobre a questão dos homossexuais. Nunca contei essa experiência para os irmãos, mas eu já ganhei um homossexual para Jesus. Eu ganhei ele para Jesus. E não foi por causa de mim, não, foi por causa do Espírito Santo que habita em mim. Ele veio falar comigo, eu falei, cara, essa vida está errada. Mas eu não consigo. Eu acompanhei, eu orei, eu jejuei, eu conversei. E eu lembro que da primeira ocasião que eu falei com ele perdeu o bloqueio de crente, quando eu cheguei lá e abracei ele. Vem cá, pastor. Abracei, eu cheguei, fala, peguei, dá um abraço aqui. Aí ele, tu é crente? Eu falei, sou. Aí tu abraça alguém? Eu falei, eu sei do que eu gosto, não tem essa comigo não. Abraço, amor, carinho, não posso te amar? Só porque você tem essa opção, não posso te amar? Posso te amar sim. E ele quebrou o bloqueio. E eu comecei a falar do evangelho, comecei a falar da graça, comecei a falar de Jesus, comecei a explicar com amor que aquelas práticas não são práticas corretas. Um dia ele falou que foi à igreja, o companheiro dele não quis ir, mas ele foi. No outro dia ele falou que voltou a morar com a mãe. No outro dia ele falou, cara, eu fui no culto, o pastor pregou, ele morava em Volta Redonda. O pastor pregou e eu só estava lá na frente chorando. Eu falei, isso é o poder do Espírito Santo, meu amigo. Agora sai e viva essa vida. Viva grato com essa vida. É isso que o poder do Espírito Santo faz. É isso que a igreja precisa acreditar. A gente está muito limitado, parado, porque a gente tem medo do mundo. E quando a gente tiver medo do mundo, a gente não vai avançar. Já falei, já saí de mim. Como ser cheio do Espírito Santo? Pastor, vou terminar. Tem um texto da Bíblia, Atos 11, 24. Vamos ler esse texto rapidamente. Esse texto aqui é Barnabé, tá? Eu estou preparando uma mensagem sobre Barnabé. Eu vou pedir para a irmã Rita cantar e a irmã Eliane tocar. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Viu? Atos 11, 24. Diz assim. A necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Porque ele era um homem, era um bom homem
e cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. Esses textos de Atos 11 e Atos 13, que eu vou colocar lá no aplicativo, fala de Barnabé quando ele vai e chama e pega o apóstolo Paulo para que o apóstolo Paulo dê início ao seu ministério. Irmão, sabe quem queria pegar o apóstolo Paulo? Ninguém. A Bíblia diz que ele consentiu o apedrejamento de Estevão. Aí esse cara que matava crente, perseguia, bateu lá na porta. Ô Pedro, agora eu sou crente. Sai daqui! Tá doido? Esconde a faca, esconde a pedra. Esse cara veio aqui matar a gente. Irmão, foi um homem cheio do Espírito Santo, Barnabé, que pegou Paulo e falou assim, vamos embora. E hoje, mais da metade do Novo Testamento foi escrito por esse homem. Porque teve um homem cheio do Espírito Santo, chamado Barnabé, que pegou ele, que ouviu ele e que acreditou que o Espírito Santo pode mudar qualquer vida. Então a gente só vai ser cheio do Espírito Santo pleno quando a gente acreditar. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. A gente tem o Espírito Santo, é batizado ao crer, mas o processo não para aí. Junto com a santificação, eu preciso me encher desse Espírito o tempo todo. Porque se eu não me encher dele, eu não vou ter essas experiências, eu não vou ter essa intimidade, eu não vou ter essa confiança. Então, como é que a gente se enche do Espírito Santo? Lê a Bíblia, ore, isso é um mandamento para o cristão. É o único meio e método de ser espiritual, é alguém ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Não tem como. Ah, mas eu sou crente, eu oro, sabe, eu acredito, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você só vai ser alguém espiritual sendo cheio do Espírito Santo e esse Espírito Santo de forma correta, irmã Maria. Entendendo ele como vai ser cheio de forma certa, de forma correta. Não pensando que ser cheio do Espírito Santo é ser batizado 2, 3, 4, 5 vezes. Não pensando que ser cheio do Espírito Santo é ir numa igreja, gritar, falar qualquer coisa, girar. Não é isso, Rubão. Ser cheio do Espírito Santo é entender quem é o Espírito Santo, é viver isso, porque é o único meio da gente ser espiritual. Viva, ore e... O último ponto, vou terminar. Eu preciso terminar. E ser cheio do Espírito Santo é a condição única e final para o cumprimento da missão. Você quer que essa igreja cumpra a missão de Jesus na terra? Porque a missão, irmãos, não é nossa, tá? A missão é de Jesus. A gente só é coparticipante dessa missão. A missão é dele. A gente tem que cumprir a missão dele, que é reconciliar todas as pessoas com a mensagem do Evangelho. A gente só vai conseguir ser uma igreja e cumprir essa missão quando formos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? É isso, as referências ficarão lá. Não vou abrir para perguntas. Na próxima vez, daqui a 15 dias, eu acho, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. E aí já pode ler 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, a gente vai falar sobre isso daí. E eu pretendo abrir para pergunta. Se eu não souber responder, o pastor Fábio, o pastor Edmilson, responde, né? E se eles não souberem, a gente responde depois de 15 dias. Mas nós vamos conversar sobre como esses dons se manifestam na vida da igreja. É importante, porque o dom espiritual, ele serve para a igreja servir a igreja, servir o corpo. Só que a gente está usando de forma incorreta. Então, se você tem um dom, você tem que usar para servir o povo. Mas será que a gente usa para servir o povo? É sobre isso que falaremos. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra? E Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que confirmou a palavra que eu trouxe no domingo, né? Ele não estava aqui, porque ele estava em outro culto. Nós falamos sobre um tempo de sermos preparados e citamos que para ser preparado, a gente tem que estar cheio do Espírito, cheio da graça e cheio do poder. No texto de Estevão. Olha aí, o que Deus está nos direcionando, né? Eu não combinei nada com ele, é o Espírito Santo falando aos nossos corações. Vou convidar aqui o nosso Ministério de Louvor, a gente vai fazer nosso momento de dedicação de dízimos e ofertas, agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas, dizer aos irmãos que agora a gente já tem o nosso Pix, que é o CNPJ da igreja, você também pode fazer
a sua doação através do Pix. Eu tenho uma informação muito boa para os irmãos que eu acabei esquecendo. No dia 11 de junho aconteceu Esperança Rio, né? Lá nas areias de Copacabana. Foi um dia muito chuvoso, estava chovendo, estava frio, mas eu tive contato com o pastor Matheus Alves, ele falou que nesse dia tiveram 70 mil pessoas nas areias de Copacabana, foram 5 mil conversões, e uma dessas conversões foi indicada aqui para a igreja. O nome do rapaz é Magno. Então me passaram o contato dele, eu estou entrando em contato. Então a gente vai estar orando pelo Magno, para que ele possa estar vindo. Mandei a primeira mensagem, ele visualizou, não respondeu. Vou mandar outra até ele responder, tá bom? Então orem pelo Magno e orem por essas 4.999 pessoas que aceitaram Jesus nessa oportunidade. Vamos fazer nosso momento? 5 mil. Enquanto a gente canta, adora o nome do Senhor, você pode trazer ao altar o seu dízimo e a sua oferta. Então, você tem. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a sua majestade, sempre aos seus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Vamos mais uma vez? Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a sua majestade, sempre aos seus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra, és bem-vindo nesse lugar. Tens a liberdade e a tua seja o nome do Senhor. Vamos orar para a gente encerrar? Domingo, estamos juntos, 9 horas, Escola Bíblica, 18h30, nosso culto de louvor e adoração, tem ceia do Senhor, tá bom? Oremos. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que o Senhor nos proporcionou. Somos gratos a Ti pela Tua misericórdia, pelo derramamento do Teu Espírito sobre nossas vidas, por termos recebido o Teu Santo Espírito quando entregamos a nossa vida a Ti. Como o Senhor mesmo disse, o Espírito que o Senhor dá, o mundo não conhece. Ou seja, nós temos algo que o mundo não tem. Deus, nós te pedimos que nos ajude a compartilhar a Tua palavra, para que o mundo também conheça esse Espírito. O Espírito que nos consola, que cuida de nós, que nos abraça. O Espírito que nos dá força para vencermos a dificuldade. O Espírito nosso amigo, inseparável nos momentos bons, nos momentos ruins. É esse Espírito que nós temos. E nós pedimos, Senhor,
Enche-nos do teu Espírito. Enche a tua igreja com o teu Espírito. Nos dá ousadia para testemunharmos a respeito da tua obra. E sabemos que só chegaremos a esse nível cheios do teu Santo Espírito. Senhor, nos leva para casa em paz, em segurança, debaixo da tua poderosa mão. Que o resto da nossa semana seja de bênçãos, de paz, que não haja problema maior do que a tua presença em nossas vidas. E que no domingo, Senhor, possamos retornar a este lugar para celebrar o teu nome, declararmos o nosso amor por ti. Muito obrigado. Nós oramos e agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo de Deus diz: amém e amém. Vão em paz em nome de Jesus. Até amanhã na nossa oração.